Glória a Deus. Aleluia. Você pode então, por favor, abrir a sua Bíblia em Salmos, no capítulo de número 68. Fala aos nossos corações, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Abriu o Salmo 68, 68. Amém? Fecha os teus olhos. Senhor, chegou a hora de ouvirmos a Tua palavra, a Tua voz. Então, meu Senhor Deus, que o nosso entendimento esteja aberto, a nossa atenção esteja totalmente voltada para ouvir a Tua doce voz, a voz do Espírito Santo, e que tudo que for falado aqui, meu Pai, possa ficar gravado nos nossos corações, que tudo que tentar roubar a palavra de entrar, essa semente de brotar e dar fruto, venha sair agora em nome de Jesus. Agora é o Espírito Santo que fala, em nome de Jesus. Amém. Salmo 68, versículo de número 6. Versículo de número 4. Salmo 68, versículo 4. Cantem a Deus, louvem o seu santo nome. Exaltem aquele que cavalga sobre as nuvens. Aleluia. Seu nome é Senhor. Exultem diante dele. Pai para os órfãos e defensor das viúvas. É Deus em sua santa habitação. Deus dá um lar aos solitários. Liberta os presos para a prosperidade. Mas aos rebeldes vivem em terra árida, em terra seca. Então, pode olhar para mim agora, igreja. O Senhor liberta os cativos de todas as prisões. Cativo, prisão. O Senhor liberta de toda prisão, de todo cativo. Quais as prisões? Quais os cativos? Existem várias prisões. Então o Senhor nos ensina hoje sobre algumas prisões específicas. Quais? Os sentimentos e as emoções. Em nosso meio, no meio da igreja, o nosso inimigo, o diabo, ele tem ganhado o campo. Jesus, ele veio para libertar, amém, igreja? Ele é o nosso libertador. Então, quando nós ouvimos a voz de Deus e obedecemos, é uma prova de que amamos a Deus. Quem ama a Deus, obedece a sua palavra, obedece a sua voz. Por favor, você poderia abrir no Evangelho de João. Hoje nós vamos estudar bastante, meditar bastante a palavra de Deus. Até mesmo como uma forma, estratégia de estarmos bem atentos, para o sono não tomar conta. Evangelho de João, capítulo de número 14. Nós vimos então em Salmos que Deus faz com que o solitário viva em família. Ele liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas aos rebeldes, Ele faz com que venham habitar
terra seca. Tem um motivo para que uma pessoa rebelde venha viver em terra árida. Tem motivo para isso. João 14, versículo de número 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, e nós viveremos nele e faremos morada nele. Aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são as de meu Pai que me enviou. O que é ser rebelde? O que é rebeldia? Rebelde são pessoas em que não se submetem, não acatam a ordem, uma disciplina. Pessoas que não amam a Deus. Porque ele está falando aqui, aquele que me ama obedece, e o rebelde, ele não obedece. Porque ele não se submete a obedecer uma ordenança. A pessoa rebelde, ela é uma pessoa, vamos dizer que revoltada, vingativa. O que predomina dentro de uma pessoa rebelde é a ira, o ódio. Um outro ato de rebeldia é quando a pessoa ignora, ouve, mas não dá atenção, logo dispensa, logo não dá importância, descarta. Então o que acontece com os rebeldes de Salmo 68? Eles habitam em terra seca. O rebelde, ele não dá fruto. Veja no versículo 2 de 14. Não, veja no versículo 15. Capítulo 15. Vai uma folha mais para frente. No versículo de número 2. Capítulo 15 de João, versículo 2. Todo ramo estando em mim, que não dá fruto, ele corta e o lança na onde? No fogo. Então, um rebelde que vive numa terra seca, a terra seca tem como produzir frutos, igreja? Não. Não tem como ser frutífero. Então, as pessoas no meio da igreja, no nosso meio, no meio cristão, tem dado brechas, e o inimigo tem conseguido aprisionar, a ponto das pessoas não permanecerem mais na igreja, e se afastarem de Deus, e esfriarem na fé. Qual é a prisão, qual é o cárcere que o inimigo tem usado? Os sentimentos e as emoções. Temos que nos desprender disso. Abre lá em Judas, lá no final da Bíblia. Judas só tem um capítulo só. Nós vamos ler no versículo 16. Amém? As pessoas que vivem só de sentimentos e emoções. Quais sentimentos, quais emoções? Judas, versículo 16. Essas pessoas, elas vivem se queixando,
descontentes com a sua sorte, e seguem os seus próprios desejos impuros, as concupiscências. São cheias de si, que adulam os outros por interesse. Repetindo, esses são os murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse, pessoas aprisionadas por sentimentos e emoções, cheias de si, sentimentos de arrogância, é o que o próprio Senhor fala, que se acham superiores e são julgadores. Os sentimentos e as emoções fazem isso com a gente. Nós precisamos de reconhecer isto em nós. Esta falha que tantas vezes cometemos, seguindo, fazendo a nossa própria vontade, nem se importando em entristecer o Espírito Santo. Abre lá agora em 1 Coríntios. Quem é salvo aí, diga glória a Deus. Então não vamos permitir nada impedir a nossa salvação. Estamos sendo moldados aqui nesta noite, amém? Obreiros aprovados, vasos de honra e não de desonra, uma vida que não nos envergonhamos diante de Deus. Aqui de 1 Coríntios, no capítulo 12, fala sobre sentimentos. Aqui no meio da igreja, a igreja é o corpo de Cristo, amém, igreja? Então somos corpo de Cristo, membros do corpo de Cristo. E na era que estamos vivendo, muitas pessoas não estão conseguindo permanecer no corpo, por conta dos sentimentos e das emoções. E o diabo tem roubado, tem agido na vida destas pessoas. Não podemos correr esse risco. Não podemos correr esse risco desse tipo de tentação que o inimigo usa, que são os sentimentos e as emoções, fazerem parte da nossa vida. O que nós fazemos com as tentações? Nós as eliminamos. Nós nos afastamos das tentações. Então aqui vai falar sobre sentimentos, onde há uma possível separação, divisão, disputa. Aqui no capítulo inteiro do capítulo 12 de 1 Coríntios, fala sobre os dons derramados por Deus. Dom de cura, dom de pregação, os dons que o Senhor derrama sobre nós. O dom do amor, o dom da caridade. E no meio do povo de Deus não pode se haver uma disputa. Nós precisamos uns dos outros. E Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Ele vem para nos moldar, para sermos curados, transformados, curados das feridas. Por sermos uma família, dentro das famílias há o quê? Problemas de relacionamentos. É ou não é verdade? Então, foi como já foi falado várias vezes aqui do altar, toda palavra ministrada para o povo, por mais que venhamos
saber da intimidade dos irmãos quando se pede alguma oração, jamais, de maneira alguma, é de uma forma intencional, para que não é indireta jamais para nenhuma pessoa que está ouvindo a palavra, porque aqui é a boca de Deus e quem direciona é o Espírito Santo, amém, igreja? Então tudo que ouvirmos é para o nosso bem, é para o nosso bem. O papai, o nosso pai, ele nos ama, ele ama todos nós de maneira igual. E qual pai não quer o melhor para o seu filho? Chegando uma pessoa aqui cheia de pecado, uma pessoa, um exemplo, uma mulher prostituta, o que nós vamos fazer? Uma mulher que vive nesse tipo de condições, nós vamos amá-la, a igreja. A palavra de Deus vai moldá-la. Nós jamais devemos acusá-la, julgá-la, essa não é a nossa missão. É pregar a palavra de Deus, e a palavra de Deus em si vai tratar com ela. E se ela quiser Deus, ela vai abandonar o pecado. Nós não precisamos apontar o dedo para ela e falar: você está no erro, você está em meio à imundícia. Nós temos que acolhê-la. Amém, amados? O Senhor vai ensinar sobre as práticas dela, que não estão agradando a Deus. Então nós todos precisamos ser libertos, transformados, e não vamos permitir, não podemos permitir que o diabo roube a nossa salvação. Uma pessoa que está com o coração cheio de coisinhas, cheias de sentimentos e emoções ruins, não tem como morar no reino de Deus. Temos que tomar cuidado, amados. Temos que tomar cuidado. Vamos ler 1 Coríntios 12, no versículo 13 e o 14. Assim permanecem agora esses três: a fé, a esperança, o amor, e o maior deles, porém, o amor. Não, vai no versículo de número 20. Só um minutinho. Diga glória a Deus. Deixa eu ver se é o 2 Coríntios. Não. Mas voltando aqui, falando sobre o corpo de Cristo. Eu vou resumir para os irmãos. Falando sobre o corpo de Cristo, não tem como os braços terem mais efeitos do que os olhos, ou os olhos terem mais efeitos que a boca. Cada parte do corpo de Cristo, cada membro do corpo de Cristo, não tem um que é mais do que o outro. E tem um versículo específico que fala que se os irmãos, os que estiverem tristes, qual que é a nossa obrigação em amor? Chorar com os que choram. Então, resumindo o total desses versículos que nós iríamos ler junto, é isso: que no meio do povo de Deus não há disputa de dons, não há disputa de quem é maior ou melhor. Nós todos somos iguais, porque existe no meio da igreja sentimentos de disputa, que pode causar separação. O 11?
1 Coríntios 12, 12. Ora, assim como o corpo é como uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, formam um só. Assim também com respeito a Cristo, pois em um só corpo todos fomos batizados em um único Espírito. Diga glória a Deus. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer os livres, e todos nós foi dado de beber um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Vai lá no 21. O olho não pode dizer à mão, eu não preciso de você, e nem a cabeça pode dizer aos pés, eu não preciso de você. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. Como eu falei, Deus não faz exceção. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados como decoro especial. 27. 26. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros, o que ele faz? Se alegram. Quando um recebe uma honra, o que o outro deve fazer? Ficar alegre. Nós temos que alegrar com a felicidade do irmão, e também nos entristecer com a tristeza dele, porque somos uma família. Não se deve existir separação e divisão no meio da igreja, porque esse tipo de divisão causa sentimento de inveja, sentimento de ciúmes. A mágoa entra, e consigo o rancor. Quantas pessoas, infelizmente, abandonam a Deus por conta do sentimento de mágoa? Não podemos permitir, porque sendo assim, por conta dos sentimentos e das emoções, o inimigo entra. E aonde o inimigo entra, ele traz trevas e nos afasta da luz. A luz é a presença de Deus, e esfria a nossa fé. Isso está escrito, amada igreja. Você pode, se você estuda a palavra, você pode ver lá em Apocalipse, a carta às igrejas. Quantas igrejas estão mornas, estão frias, estão distantes de Deus por conta de tantos sentimentos e emoções que estão dentro. As pessoas não conseguem dominar, não conseguem ter o domínio. Temos que tomar cuidado, amém, igrejas? Falando de sentimento e emoções, dentro de relacionamentos na nossa casa, a vida conjugal, pode acontecer de surgir uma discórdia entre marido e esposa. A raiva é um sentimento natural, mas o tempo que esta raiva fica no coração, aí nós temos que tomar cuidado. Você pode, por favor, abrir a sua Bíblia em Efésios, no capítulo de número 4. Nós temos que arrancar o mais rápido possível aquilo que pode nos prejudicar. Em alguma situação que o marido, o filho, a esposa fica com raiva, em alguma situação,
fica até mesmo dias sem falar, sem se comunicar, magoado, triste, coração fechado. E se Jesus volta numa hora dessa? Porque a palavra de Deus diz que é como num piscar de olhos. É como um ladrão. É inesperado, não se sabe a hora. O ódio entra no céu, igreja. Efésios 4:26. Só falta eu. Diga glória a Deus. Estamos aprendendo com o nosso Deus, amém? É motivo de alegria, amém? Ele fala para o nosso bem. Efésios 4, versículo de número 26. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Irai-vos, mas não pequeis. Apaziguem a sua ira, antes que o sol se ponha. E não deem lugar ao diabo. O versículo 27 diz. Então nós temos que ter o controle da ira, que é um sentimento, que é uma emoção. A raiva, às vezes, é inevitável, mas o problema está no tempo que a raiva está dominando o nosso coração. Nós temos que rapidamente deixar de estar com raiva, rapidamente deixar o ódio. No capítulo 5, umas linhas mais para frente, versículo 2. Vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós em oferta, sacrifício e aroma agradável a Deus. Ficar longe da amargura, sermos compassivos uns com os outros. Amém, igreja? O salmista, ele fala sobre a ira. Vamos lá em Salmos capítulo 4, versículo 4. Se o Senhor está falando, é porque nós precisamos de ouvir. Tudo que é falado do altar, de maneira nenhuma deve ser descartado. Pode ser que no momento você seja a pessoa mais mansa do mundo, a pessoa cheia de paz e amor, que detesta brigas, que passa longe do ódio, da ira. Mas nós não somos um robô, somos feitos de carne e osso, e de alguma forma um dia pode servir para nós, amém, igreja? A palavra de Deus nunca é lançada em vão. Salmos 4, versículo 4. Irai-vos e não pequeis, consultai com o vosso coração em vosso leito, e calai-vos. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisto e aquietem-se. Então nós temos que refletir e nos acalmar, ou seja, eliminar, porque quando nós nos acalmamos, consequentemente nós deixamos de estar irado. Nosso coração ele se abre para uma boa conversa, ele se abre para se resolver, ele se abre para liberar o perdão. Amém?
Não tem como nós nem sequer, Deus, Ele não tem como nem nos ouvirmos, se nós não liberarmos o perdão. A palavra de Deus diz, que para Deus nos perdoar, nós também precisamos de perdoar. Para entregar as nossas ofertas ao Senhor, precisamos de nos resolvermos com os nossos irmãos. Porque senão nem a oferta Deus recebe. Nossa, mas como que eu vou falar para aquela pessoa que ela falou coisas que ela me desagradou? Sendo corajosos e vivendo em amor. Resolva. Quando nós vamos até Deus, Ele derrama o amor dEle sobre nós. Quando estamos cheios de amor, não há lugar para raiva, ira, ódio, mágoa, ressentimento. Diga glória a Deus. O inimigo tem se aproveitado dos sentimentos e das emoções do ser humano para destruí-los. O inimigo usou o sentimento de ambição de Judas e fez com que ele viesse vender o nosso Cristo e se tornar um traidor. Sentimento de ambição, amor ao dinheiro, igreja. Deus está tratando conosco, nesse culto de quinta-feira, culto de libertação, culto de cura, para nos transformar. Ele nos alerta que os sentimentos e as emoções têm sido prisões. Deus quer nos libertar deste cativeiro. Não podemos estarmos presos em nenhum sentimento e emoção ruim. O diabo, ele se aproveitou e destruiu a vida deste homem. Ele se suicidou e a morte dele foi trágica. Ananias e Safira também teve amor ao dinheiro, aonde eles retevem uma parte e mentiram a Deus diante do Espírito Santo, como se eles estivessem entregando tudo. Não, mas eles estavam retendo, eles estavam mentindo. O que aconteceu com eles? O amor, dinheiro, esse sentimento, essa ambição levou eles à morte. Deus nos livre de estarmos presos em sentimentos e emoções que nos afastam de Deus. O inimigo se aproveitou e colocou pensamento, sentimento de dúvida e medo no coração de Davi, aonde ele numerou o exército. Fez o que foi da sua própria vontade, não da vontade de Deus, e a consequência veio. Sentimentos de dúvidas e medo. O Senhor nos incentiva nesta noite para cada dia sermos mais e mais fiéis a Ele. Diga glória a Deus. O Espírito Santo te fortalece, igreja. Erga a tua mão para o alto e diz: o Espírito Santo me fortalece. O Espírito Santo derrama sobre mim o amor. O Espírito Santo derrama sobre mim a moderação. Diga glória a Deus. Tudo que está aqui falado deste altar para a tua vida, tudo que sai das Escrituras é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça de Deus, para que o homem seja apto e preparado para toda boa obra. Abre lá em 2 Timóteo. Devemos ser obreiros aprovados, igreja. Esse ensino aqui, a repreensão que vem para nós,
a correção que vem para nós, a instrução que vem para nós, é para nos tornarmos vasos de honra. 2 Timóteo, jamais a palavra de Deus deve ser descartada, sequer uma vírgula. Tudo que é falado é proveitoso, é riqueza, porque é um manual de vida. 2 Timóteo, versículo 2. 2 Timóteo, capítulo 2. Versículo 21. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 21. Amém? Aqui, ele fala sobre o obreiro aprovado por Deus. E ele cita várias coisas. Mas vamos pegar já o versículo 21. Se alguém se purificar destas coisas, dos sentimentos e emoções ruins, de sorte se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor, e preparado para toda boa obra. Foge também das paixões da mocidade, e segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que com o coração puro invocam ao Senhor. E rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contenda. Evita controvérsias tolas e inúteis, esse mesmo versículo, pois sabe que acabam em brigas. 24, e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, aptos para ensinar, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para os que conhecem a verdade. Quando eu disse que nós devemos acolher a quem chega, uma pessoa cheia de pecado, nós devemos acolher. Instruindo com mansidão que resistem ao ver se porventura Deus lhe dá arrependimento para que conhecem a verdade. Nós temos que viver a palavra de Deus e ensinar a palavra de Deus. Se os que estão dentro da nossa casa, o qual nos relacionamos, além de darmos o bom testemunho, nós também temos que instruir. Se o nosso marido, nossa esposa, nossos filhos estão de alguma forma, em algum ato, acabou fazendo o que está fora da palavra, nós vamos instruir. Ei, você está com raiva agora, mas vamos logo nos resolver, porque a palavra de Deus diz que nós não podemos ficar com raiva há muito tempo. Ei, calma. Deus, Ele abençoa, não fica preocupado. Nós não podemos ficar o tempo todo só pensando em trabalho, trabalho, trabalho. Desfoca um pouco, porque é do Senhor que vem. E o amor ao dinheiro, pensando só no enriquecer não faz bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Calma, nós não podemos pensar somente em nós mesmos. Vamos fazer a vontade de Deus que dá tudo certo. Instrui na palavra. Temos que viver a palavra e também instruir. É isso que a palavra de Deus diz. Nós devemos escapar dessas armadilhas do diabo e viver nos frutos do Espírito Santo. Diga glória a Deus.
Versículo 26. Versículo 25. Deve corrigir com mansidão os que se opõem na esperança de que Deus lhe consegue o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade. 26. Para que assim voltem-se à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Então nós devemos nos despertar e nos desprender destes laços. Os laços do diabo são esses sentimentos e essas emoções ruins, que têm aprisionado a vida do crente, que tem feito cativo a vida do crente. Os últimos versículos para orarmos. Vai lá em Gálatas. Nós vimos alguns sentimentos e emoções aqui, como a ambição, a ira, o ódio, que já foi citado, a arrogância, ciúmes, inveja nas disputas, o interesse em agradar o próximo só por interesse, em estar perto do próximo só por interesse. O Senhor trata conosco o medo, as dúvidas. Gálatas 5, versículo 19. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, discussões, facções, sentimentos, emoções, mágoas, ressentimentos, falta de liberar o perdão. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas, 22, o fruto do Espírito é o amor, sentimentos, alegria, paz, paciência, sentimentos bons, amabilidade, fruto do Espírito, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Se nós temos o domínio próprio do Espírito Santo, nós vamos conseguir com que a ira não fique por muito tempo em nossos corações. Diga glória a Deus. Nós vamos conseguir com que a mágoa e a tristeza que somos acometidos não predomine o nosso coração. Se a tristeza fica lá dominando o nosso coração, nós ficaremos doentes. E o Senhor te traz vida e vida abundante. Levanta a sua mão e fala: eu recebo a vida abundante que Jesus tem para mim. Ele tem alegria para você. Você acabou de ver aqui, Ele tem paz para você. Ele tem paciência para você. Ele tem amabilidade. A pessoa que é mal-humorada, grossa, grosseira, ríspida, iracunda, que vive com a cara fechada, Ele faz com que essa pessoa se transforme amável, que ela viva na amabilidade e bondade, coração generoso. Se nós temos os frutos do Espírito Santo, nós temos a fidelidade, amados. A fidelidade é a fidelidade ao nosso Deus. Tudo que está sendo ouvido aqui nesta noite, e acatar, porque se nós amamos a Jesus, nós obedecemos, amém? Mas aquele que não ouve,
aquele que não dá sequer nem atenção do que é pregado, ministrado, aquele que descarta é rebelde, e o rebelde vive em terra seca. A obediência a Deus faz com que nós venhamos receber as bênçãos do Senhor, e faz com que a nossa salvação seja garantida, em nome de Jesus. A graça nos alcançou, a graça nos alcançou, amada igreja. Pode fechar a tua Bíblia e se colocar de pé. E eu gostaria que você viesse aqui na frente, porque aqui nós vamos orar. Primeiro, pode vir aqui na frente. Hoje é noite de cura, amém? Noite de orarmos fervorosamente, com imposição de mãos. Então vamos orar para nos libertar, porque aquele que diz que não tem pecado, se faz mentiroso. Aquele que diz que não precisa ser transformado, liberto, se faz mentiroso. O Senhor, Ele nos instrui para sermos perfeitos aos olhos dEle. E qual que é essa perfeição aos olhos do Senhor? É quando Ele vê que nós estamos nos esforçando para o agradar. Todos nós falhamos, mas nós possamos estar atentos quando esses sentimentos e essas emoções vierem, nós podemos descartar, arrancar de nossos corações o mais rápido possível, para o inimigo não se aproveitar disto, para nos fazer o mal. Então tudo que aprendemos aqui nesta noite vai ficar gravado, e nós vamos sempre nos lembrar de tudo que lemos aqui, dos frutos da carne, não vai mais nos aprisionar, em nome de Jesus. Vamos orar, vamos pedir perdão a Deus, se os sentimentos têm dominado o nosso coração, se ainda falta você liberar perdão, que esta noite seja a oportunidade, que este momento de oração agora seja a oportunidade de você purificar o seu coração, Deus purificar o teu coração através de você se arrepender. A ira, do ódio, da inveja, do amor às coisas do mundo, a fazer a própria vontade do que é vontade de Deus. Este é o momento de nos consertar com Deus, para que a libertação aconteça. Senhor Deus Todo-Poderoso, de imediato oramos ao Senhor agora, e lançamos sobre Ti todos os sentimentos, todas essas prisões, todas essas emoções, ó Pai, que nos afastam de Ti. Tira, Pai, a tristeza, o que tem predominado, as dúvidas, o medo, em nome de Jesus. Todo mal que tem prevalecido, venha sair agora. Rancor, mágoa, em nome de Jesus, saia agora. Toda a indiferença em que temos sentido pelo próximo. O Senhor diz na Tua palavra que devemos amar o nosso próximo. Isto é um sinal que amamos ao Senhor. Em nome de Jesus, toca agora, Pai, em nossos corações e nos purifica, nos lava, nos santifica.
Nos santifica, Senhor. Vem com a cura. Cura toda ferida. Nos cura, Senhor, de tudo aquilo que não agrada a Ti. Nos liberta. Eu gostaria de chamar todos os pastores. Todos os pastores aqui. Em nome de Jesus. Eu vou sair daqui transformado, purificado, curado pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus. Voz do coração, não vou ouvir a voz do coração. Não posso mais viver pela emoção e nem me envolver com sentimentos. Viver pela fé, inteligente, espiritual, e com perseverança vencerei, e todos os meus sonhos eu conquistarei. Aplauda o Senhor Jesus. Pode voltar ao seu lugar.